professor Rui, professor de História, professor doutor em História da UERJ, atualmente aqui na UERJ São Gonçalo, né? Já é de casa, né? Paroquiano, então é uma alegria sempre poder contar com ele. Certamente ele me fecundou muito nesse processo de conhecimento da história da cidade e de tantos aspectos, né, que hoje são importantes para a paróquia e também importantes na minha atuação como pastor e como vigário episcopal na cidade. Quem sabe, né, a gente não faz desse momento um hábito, pelo menos uma vez por mês, um videozinho do professor falando, né, da história da cidade. Quem sabe, né? Vamos ver se vai dar certo. Bem, então, boa noite a todos e todas. Agradeço ao Padre André, né, esse momento de conversa com vocês, um pouquinho, né, para trazer alguns dados sobre essa comemoração que nós estamos celebrando hoje, 133 anos do município de São Gonçalo. Celebrar os 133 anos não significa que devemos esquecer que São Gonçalo tem uma história mais longeva, né, anterior. A gente está comemorando os 133 anos de emancipação político-administrativa do município, a criação dessa área como um município. No entanto, a nossa história a história desse território remonta aos povos originários, aos indígenas que habitavam esse território, naquele momento da chegada, né, dos portugueses, do processo de conquista e colonização, que em outros momentos a gente já tratou sobre o Gonçalo Gonçalves, mas isso é uma outra história. Então vamos conversar sobre os 133 anos. Em 22 de setembro de 1890, o presidente do Estado do Rio, como na época se denominava o chefe do executivo, hoje a gente chama governador de Estado, mas na época era presidente de Estado, era o Francisco Portela. E ele assinava o decreto número 124, que contava com 3 artigos. O artigo 1º, fica elevada à categoria de vila, a freguesia de São Gonçalo, desanexada do território do município de Niterói. Artigo 2º, farão parte desse território na mesma vila e com esta constituirão o município de São Gonçalo, as freguesias de Nossa Senhora da Conceição de Cordeiros e São Sebastião de Itaipu, desmembradas do dito município de Niterói. Artigo 3º, o município de São Gonçalo fará parte da comarca de Niterói. Sua emancipação política ocorreu cerca de 10 meses após a proclamação da República, um processo relativamente rápido, e nós poderíamos entender esse processo como sendo um desejo dos republicanos, então, que lutaram pela implementação do novo regime no país. No entanto, as pesquisas têm mostrado que, na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente tem que entender que em 1888 e 89, esses 2 anos foram anos de intensa discussão para o país inteiro, né? Discussão no campo da política, no campo da economia, no campo das ideias, porque você tem, em 1888, a abolição da escravidão no Brasil. Com a abolição da escravatura, especialmente na antiga província do Rio de Janeiro, você tem um processo de crise entre os latifundiários, entre os grandes fazendeiros, porque nesse momento o escravizado era considerado um investimento. Então, no momento em que essas fazendas começam a ter um declínio na produção agrícola, uma forma de capitalizar, de ter recurso, era ter escravo. Tendo escravo, se conseguia empréstimo em banco, conseguia financiar, né, ali rolar dívida. E o fim da escravidão leva, então,
a esses proprietários perderem essas garantias financeiras que eram os escravizados. E, com isso, muitos desses latifundiários, desses fazendeiros, passam, então, a perder o interesse pela monarquia, né? Eles começam a exigir que a monarquia, o imperador, indenizasse a eles pela perda do capital que eles tinham investido na compra dos escravizados. Não tendo esse pedido aceito, então eles começam a aderir ao regime republicano. Aqui na nossa região, nessa região que vai fazer parte do município de São Gonçalo, dessas 3 freguesias que vão ser desmembradas, por exemplo, em 1888, vou dar a data direitinho para não perder. Então, você teve, em 1º de julho de 88, um movimento de proprietários na cidade, da região, defendendo, só para citar literalmente o que diz a matéria do jornal, os proprietários dizendo que deveriam lutar para que o governo fizesse a reparação do esbulho, do roubo, né, entendido como roubo, que fizeram os poderes públicos para com eles. Então, isso para a gente entender como é que esse pessoal estava lidando naquele momento com esse tema. Então, nesse território, as ideias republicanas não estavam difundidas. Elas começam a encontrar algum espaço quando esse processo de declínio está acontecendo. Então, você tem, por exemplo, em 9 de setembro de 1888, o Alberto Torres, o jovem Alberto Torres de Itaboraí, que era filho de Itaboraí, vem fazer uma palestra lá em Cordeiros, que hoje é Pacheco, né? Então, lá defendendo as ideias republicanas. E só em 14 de junho de 1889 se monta aqui um centro republicano para defender e propagar as ideias republicanas. Então, se percebe que as ideias republicanas nessa área não estavam enraizadas, fomentando um debate aqui interno sobre a criação do município. Então, como é que ia começar esse processo emancipatório, né? Como é que acontece? Após a instauração do regime republicano, Francisco Portela, que era republicano histórico, republicano vindo de Campos, já tinha uma trajetória política, tinha sido deputado provincial e deputado geral. Então, ele é nomeado como interventor para o Estado do Rio. E, ao assumir o governo do Rio de Janeiro, ele começa a buscar construir bases de sustentação política, buscar aliados que lhe permitissem se manter no poder. A gente conhece essa história, né? O político, quando chega, ele não quer sair, então ele vai buscar forças políticas. E aí, os republicanos históricos começam a ser afastados por ele por temor da concorrência. Então, começa a ter essa disputa. Então, o Francisco Portela vai procurando os outros grupos, até os antigos monarquistas, que, nesse momento, proclamada a República, estão aí no jogo da política novamente. E uma das estratégias do Francisco Portela para obter o apoio é a criação de municípios, é atender interesses de grupos de alguns lugares para se criar o município. Então, para a gente ter uma ideia, quando a República é proclamada, no dia 15 de novembro de 1889, o Estado do Rio de Janeiro tinha 36 municípios, hoje são 92. Em 89 eram 36. Francisco Portela cria 20 municípios, quase dobrando, né, aí o número de municípios, né, quase 50% a mais, né, na verdade, não estava dobrando. Então,
cria municípios como São Gonçalo, Teresópolis, São Pedro da Aldeia, Boa Esperança. Já ouviram falar do município de Boa Esperança? O município de Boa Esperança não existe porque não chegou a ser implementado. É o distrito de Boa Esperança, de Rio Bonito. Né? Não deu certo, ele tentou, mas não teve sustentação ali para isso. Então, dos 20, nem todos os 20 continuam hoje, né? Mas uma boa parte, sim. Então, o novo município que está sendo criado aqui em 22 de setembro de 1890, ele surge nessa articulação. E quem é que o Portela vai buscar para ser seu aliado nessa área? Para desmembrar esse território, São Gonçalo, Cordeiros, o que hoje seria do Alcântara para cima, né, a região do 2º distrito e do 3º distrito, era a freguesia de Cordeiros, e São Sebastião de Itaipu, a região oceânica de Niterói. Tudo isso é separado de Niterói, e assim Niterói perde 2/3 do tamanho da área territorial de Niterói. 2/3 viram o novo município de São Gonçalo. Então, uma das principais lideranças que vai ser atraída por Francisco Portela é o cônego João Ferreira Goulart, pároco da matriz de São Gonçalo, né? Como é que a gente começa a perceber essa aproximação do governador com o cônego Goulart? Em 21 e 22 de dezembro é feita uma festividade aqui na paróquia e o governador comparece. Ele comparece em 21 e 22 de dezembro de 1889. Ele comparece à festividade e, para não voltar para Niterói, pernoita na casa do cônego Goulart, que ficava onde hoje são os templos da Igreja Batista. Ali era a casa do cônego, não tinha casa paroquial, que era da paróquia, era uma casa particular do cônego. No iniciozinho de janeiro de 1890, o Francisco Portela volta a São Gonçalo para as festividades de Nossa Senhora do Amparo, aqui celebrada também, e novamente fica na casa do cônego Goulart. Em 12 de janeiro de 1890, novamente ele está aqui em São Gonçalo, inaugurando em Neves uma fábrica próxima ao Porto de Neves. E em Neves ele fica na casa de um fazendeiro chamado José de Moraes e Silva, que era fazendeiro, político do Império, literato, escrevia poemas e teve livros publicados, e foi o avô do Zélio Fernandino de Moraes, que anos depois foi o anunciador da Umbanda no Brasil. Então, vejam, quando ele vai para a inauguração, o José de Moraes e Silva recebe em casa para o jantar. Quem está no jantar? O cônego Goulart. E o comendador Alvarenga, que era fazendeiro lá em Itatindiba. São personagens que estão se articulando junto ao governador para que o município fosse criado. Então, essas vindas do governador e essa busca de aliados, a gente começa a perceber esses atores sendo chamados para esse movimento. Um outro ator desse conjunto todo, vocês devem já ter ouvido falar também, é o Paul Leroux, nome de rua, né? No Paraíso, né? O Paul Leroux era um empresário da região, ele era dono do porto, ele herdou o porto da Madama, a Madama era a avó dele, né? Ele herdou o porto, e nessa articulação, ele começa a fazer alguns pedidos ao governo do Estado, e o governo do Estado começa a atender esses pedidos, como a construção de uma ponte sobre o rio Maribondo, e a autorização para ele ter um ramal ferroviário para ligar a estação
do Porto da Madama, aquela estação, até o porto. Então, ele tinha uma estrada privada, ele conseguiu essa autorização do governador. Então, vejam, o governador começa a buscar essas lideranças, fazendeiros, empresários, o Cônego Goulart, né? Atraindo, então, esse conjunto. Bom, vamos lá. Além dessa atração, você tem, então, as homenagens que começam a ser feitas ao Portela. Em Cordeiros se funda uma associação chamada, só para a gente já ir concluindo, Isabel Portela, Associação Beneficente Isabel Portela, que era para cuidar das crianças desamparadas. Isabel Portela era a esposa do Francisco Portela. Então, você começa a ter uma relação de lá e de cá para que esse município pudesse ser, os interesses locais pudessem ser atendidos. E aí, então, a gente entende esse processo de emancipação. Então, o decreto de emancipação é de 22 de setembro. Só mais 2 datas para a gente já ir concluindo. Mas leva-se 10 dias para haver o decreto de nomeação do Conselho de Intendência, que não era a Câmara de Vereadores ainda, mas era o órgão que seria o gestor do município. Então, quem é escolhido como primeiro intendente? O presidente do conselho, o comendador Alfarenga, aquele da fazenda de Itatindiba, um que teve lá no jantar da inauguração em Neves, né? Então, esse é um personagem. Mas se escolhe o dia 12 de outubro para instalar o município, para o município começar a existir de fato. 12 de outubro, nessa época, não é Dia das Crianças e não era feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, não tem o mesmo sentido para a gente. 12 de outubro era o dia do aniversário do Cônego Goulart. Então, vejam, né? São elementos que a gente vai costurando e vai percebendo esse papel. O cônego, ele é uma figura, né? Só para concluir aí um pouquinho da história do cônego rapidamente, né? O cônego era um personagem, a família dele era dona da Fazenda da Luz, ele é ordenado sacerdote e ele tem uma grande trajetória durante o período do Império. Ele recebe a Ordem de Cristo, ele recebe a Ordem da Rosa, comendas importantes, né, honoríficas daquele momento. Ele é deputado também, provincial, e é, então, um desses agentes articuladores da política regional. Ele, depois da emancipação, ele se elege vereador em São Gonçalo e ele morre exercendo o cargo de deputado estadual. Ao morrer, o município, né, os munícipes, as pessoas fazem uma cotização, conseguem 15 contos de réis para construir o mausoléu que está aqui no cemitério São Gonçalo e hoje está associado à matriz, né? Provisoriamente, que a gente espera que seja permanentemente, né? Mas então é um pouquinho essa história para a gente entender aí essas articulações, como é que nesse momento, né, a figura do pároco também tem uma outra inserção política, uma atuação direta no campo político, que é um pouco diferente do que acontece hoje, né? São outros tempos hoje. Mas só para a gente entender um pouco esse panorama. Tá bom, gente? Obrigado.